Olá, galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Nesse vídeo eu vou comentar sobre Star Wars, A Ascensão Skywalker, que é o filme que finaliza a trilogia iniciada com Star Wars O Despertar da Força, né, em 2015, que teve a sequência o Star Wars Os Últimos Jedi em 2017. Não só finaliza essa trilogia, como também procura fechar todas as pontas de todas as três trilogias, né? Desde a trilogia clássica, passando pela trilogia Prelúdio e finalizando com essa aqui. Confesso que eu sou muito fã da franquia, né? Gosto muito de todas as trilogias. Eu gosto muito dessa nova trilogia. O Despertar da Força, ele procurava apostar na nostalgia do público, de forma a apresentar tanto os novos personagens quanto os mais antigos, né? Que daí, de certa maneira, agradou a todos. Já Os Últimos Jedi, de certa maneira, ele subvertia tanto as nossas expectativas, surpreendia com novas ideias e conceitos em relação ao universo da saga, que, confesso, para mim é um dos melhores filmes da franquia, para mim é um dos 3 melhores filmes do Star Wars, justamente por causa que ele surpreende a gente a todo momento. Não à toa que o filme é do diretor Rian Johnson, que vocês devem conhecer pela ficção científica Looper, Assassinos do Futuro, com o Bruce Willis e o Joseph Gordon-Levitt. E ele está em cartaz também agora com o suspense de investigação, o Entre Facas e Segredos, que por sinal é um filmaço. O que nos leva então a esse Star Wars, A Ascensão Skywalker. Justamente pelo anterior ter subvertido tanto as nossas expectativas, eu até o momento assim eu não acredito que muita gente assim acabou não gostando tanto dele, dividiu parte do público que queria um filme diferente do que deveria ser. Afinal, a meu ver, um filme é diferente do que a tua expectativa é diferente do que o filme realmente é. Então isso pesou muito para algumas pessoas. Esse novo filme, A Ascensão Skywalker, na minha opinião, eu achei assim excelente, maravilhoso, assim, realmente incrível. É um filme que não só fecha bem essa trilogia, como também todas elas. A história, eu vou tentar não contar muitos spoilers aqui, pelo menos nessa primeira parte do vídeo. É um filme que realmente é excelente, ele é muito bom. Ele aposta num ritmo enérgico do início ao fim, ele não para um minuto, assim, ele tem 2 horas e 20 de duração. É um filme que não te dá muito tempo de respirar, assim, como eu falei, ele não para um minuto, está sempre alguma coisa acontecendo, e ele, como todo bom filme da saga, ele também é pontuado assim, por sequências de ação realmente fantásticas, e que aqui aposta assim, em cenas muito grandiosas, em cenas assim visualmente assim impressionantes. A minha sequência de ação favorita desse filme, inclusive, é aquela que já aparece no trailer, que é a que Kylo Ren e a Rey duelam no meio de um oceano imenso. E essa sequência assim, ela impressiona justamente não só pela grandiosidade assim da situação, como também pelo seu design de som espetacular. Ele também tem esses momentos assim feitos para agradar e encher o coração dos fãs, né? O chamado fanservice, né? É um filme que tem bastante disso, né? E é bem usado até. E também assim ele tem momentos assim muito assim empolgantes, assim, que realmente nos deixam empolgados com o que acontece. Basicamente o terceiro ato do filme, ele é todo cheio desses momentos assim que realmente leva o público assim ao êxtase absoluto, né? E realmente assim não tem como não se empolgar com o que acontece no filme. Mesmo ele tendo alguns momentos previsíveis, assim, os chamados Deus Ex Machina, que é quando os personagens estão numa situação de extremo perigo e que não tem mais alternativa e de repente eles são salvos no último momento. O filme tem muito disso ao longo dele, que é algum dos pequenos tropeços do roteiro. Assim, no quesito técnico, como já é de esperar, assim, é um filme realmente assim, fantástico, perfeito, total, literalmente assim, todo perfeitinho. O design de produção, assim, ele tem cenários assim grandiosos, imponentes, como onde o Imperador Palpatine vive, que tem estátuas imensas e tudo mais, assim como os novos universos que aparecem ao longo do filme. A trilha sonora do John Williams, como já é de esperar, assim, é perfeita, assim, ela é realmente empolgante, com temas assim épicos
que realmente assim, nos levam ao máximo da emoção. Inclusive eu vou indicar também que o filme seja assistido em 3D, que ele realmente, eu gostei muito do efeito 3D do filme, aposta bastante na profundidade de campo para aumentar a imersão no universo da saga. Também, no quesito técnico, também se destaca o design de som, que é... Nossa, eu pude assistir o filme em IMAX 3D e eu digo pra vocês, assim, ó, se vocês puderem assistir ele em IMAX, assistam, porque assim, você literalmente não só mergulha no filme por causa do tamanho da tela e tudo mais, mas a qualidade do som é, assim, não dá pra descrever, tem que sentir pra saber. Eu poderia dizer que até que eu senti a poltrona tremer durante o filme, tamanha, assim, a qualidade do som mesmo, né? E, assim, no quesito sonoro também os efeitos sonoros das batalhas, assim, são sempre, assim, a gente sabe, é sempre perfeito, com aqueles efeitos sonoros impecáveis da própria saga. Efeitos especiais, como sempre, assim, perfeitos, as sequências de ação, assim, tudo muito, assim, perfeito, eu diria, né? Eu não ficarei surpreso, na verdade não, o filme com certeza será indicado no Oscar do ano que vem de melhor edição de som, melhor mixagem de som e melhores efeitos especiais. Agora eu vou comentar um pouquinho do filme com alguns detalhes assim sobre a história. Para quem não assistiu o filme, até o próximo vídeo, né? Já que é impossível não comentar algumas coisas sobre a própria história do filme. Mas assim, quem quer continuar tem spoiler à frente, né? Então fique por conta e risco. E também, para quem já viu, também dê sua opinião depois. Mas uma coisa que me chamou a atenção nesse Ascensão Skywalker é que, como eu falei antes, Os Últimos Jedi, ele subverteu tantas expectativas, ele mudou tanto os eventos da série. Por exemplo, o Snoke morreu lá no segundo filme, quando normalmente a gente esperaria que ele seria o grande vilão desse terceiro filme, o que não foi o caso. Tanto o renascimento do Palpatine, acredito que foi uma forma de tentar remediar essa situação. Mas o fato é que algumas coisas assim dos Últimos Jedi eu percebi que nesse Ascensão Skywalker os roteiristas do filme procuram de certa maneira descartar algumas coisas que foram muito bem estabelecidas no anterior, que justamente eram algumas das melhores ideias da franquia. Por exemplo, a Rey em Os Últimos Jedi foi revelada ser uma ninguém, literalmente. Os pais dela eram sucateiros que venderam ela por bebida. Nesse filme novo, a gente não só descobre que eles eram ninguém, como também ela era ninguém mais, ninguém menos que neta do próprio Palpatine, o que de certa maneira justifica que ela ainda esteja viva e por isso que ele procura ela. Então, é uma coisa que quebra muito com o anterior. Outros conceitos também, eu escrevi mais sobre o filme na minha crítica, né, que vocês podem ler na descrição abaixo. Essa coisa de o filme tentar descartar as coisas do anterior acaba, de certa maneira, prejudicando Os Últimos Jedi, em retrospecto. Não só ele, mas também eu diria que a trilogia no geral, essa trilogia agora. E aí que tá, ele tenta muito ser uma continuação de O Despertar da Força. Inclusive, se ele mesmo fosse, se a Ascensão Skywalker fosse a continuação de O Despertar da Força, realmente seria um filme excelente. Mas como tem Os Últimos Jedi antes, então, se não fossem as citações a alguns dos eventos anteriores, praticamente assim, como eu falei, seria uma continuação de Despertar da Força. O que é uma pena, por assim dizer. O filme também ele tem alguns furos na história, por exemplo, a gente vê o Finn falando de um segredo que ele quer contar para Rey, só que lá na metade do filme é esquecido completamente. Isso são dos exemplos que eu mencionei, né? Mas que eu descrevi com mais detalhes na minha crítica, que o link está abaixo. E acredito que seja isso, assim, foi um filme muito bom. Como fã, eu amei o filme, mas como fã e cinéfilo, eu não tenho como passar o pano para algumas coisas do filme, né? Mas ainda assim, é um filme muito bom. Eu indico para vocês verem na melhor sala que vocês puderem ver, né? E é isso. Nos vemos no próximo vídeo.